Olá, estudantes. Vamos resolver hoje a questão 29 do concurso da TERMOAÇU. Um fluido B, aqui, ele está pressurizado por um gás A no interior de um reservatório fechado, como mostra a figura aqui. O manômetro externo indica uma variação de altura HM de 0,2 metros. Considere que a altura H do nível do fluido, esse H, vale 2 metros. E despreze a pequena variação ocorrente neste nível. Nessas condições, se o nosso fluido ele tem uma densidade ρB de 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo quadrado, a pressão manométrica imposta pelo gás A e a pressão manométrica do fluido B na base do reservatório vale quanto? Então, nós temos mais uma questão de hidrostática. E nós vamos usar a lei de Steven. Ela diz que a pressão hidrostática ela vem da relação entre o peso específico, que nada mais é do que a relação entre a densidade e a gravidade, nós chamamos isso aqui de peso específico, vezes a profundidade, a altura da coluna de fluido que está acima. Por os gases, essa lei de Steven ela pode ser simplificada porque o peso específico dos gases é muito pequeno. Então, para alturas relativamente usuais que nós usamos em engenharia, nós vamos ter pequenas variações de pressão com essa altura. Então, para um gás, a gente pode considerar como se fosse praticamente a pressão constante. Mas a lei de Steven também vale. Então, aqui nós temos o princípio do manômetro em U. Então, se eu tenho essa pressão aqui nesse ponto, que é a interface entre o gás e o fluido líquido, P, e notem que eu tenho aqui esse ponto que ele está na mesma altura desse ponto aqui na interface. Então, esse ponto aqui na interface ele vai ter uma pressão PA. E ela pode ser dada por essa relação, porque essa pressão PA nesse ponto vai ser igual a essa pressão aqui nesse ponto também. E a pressão nesse ponto aqui, esse ponto aqui, vai ser dada pela coluna de fluido acima, pela lei de Steven, gama e a altura HM. Então, o peso específico desse fluido aqui, que é o fluido B, vale 1.000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo quadrado, então nós vamos ter 10.000 Newton por metro cúbico. E a altura vale 0,2 metros. Então, nós temos uma pressão A nesse ponto aqui, com a seta, de 2 kPa, que é igual a essa pressão aqui, porque eles estão na mesma horizontal. Então, a lei de Steven me diz que se eu tenho um fluido, notem que é o mesmo fluido B, esses pontos são na mesma horizontal, então a pressão aqui é a pressão dessa coluna de fluido. Esse é o princípio do manômetro em U. Então, é 2 kPa. E a pressão em B vai ser dada no fundo do recipiente, vai ser dada, poderia ser calculada usando gama, que multiplica H mais HM. Pois nós temos aqui H, a altura H, mais esse HM. Ou PA, que foi a formulação que eu fiz, PA, que é a pressão nesse ponto aqui, que está na mesma horizontal, a pressão é igual, mais a coluna de fluido P. Então, nós temos o peso específico, 10.000 Newton por metro cúbico, e aqui eu tenho uma altura de 2 metros, então eu tenho aí 20 kPa, somando com 2 kPa aqui do gás, nós temos 22, que é a nossa resposta. Então, uma questão que usa diretamente aí a lei de Steven relacionada com a aplicação do manômetro em 1. Então, nos vemos na nossa próxima aula.